A coisa mais interessante sobre o OpenClaw não é o agente, é a web. A web está se transformando na era dos agentes, e ninguém está falando disso direito. Na última terça-feira, 3 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. A Coinbase lançou as Agentic Wallets, que são carteiras de cripto feitas não para pessoas, mas para agentes. A Cloudflare lançou o Markdown para agentes, um recurso que converte automaticamente qualquer site em Markdown legível para agentes quando um sistema de inteligência artificial solicita. E a OpenAI publicou um post no blog para desenvolvedores falando sobre skills e ferramentas de shell que permitem aos agentes instalar dependências de software, rodar scripts e criar arquivos dentro de containers hospedados. Nenhuma dessas empresas combinou seus anúncios. Nem precisaram. Todas estão caminhando para o mesmo futuro. Todas enxergam o fenômeno do OpenClaw, e esse futuro está chegando mais rápido do que elas ou a maioria de nós esperava. Nos últimos vídeos, falei sobre o lançamento caótico do OpenClaw, os comportamentos emergentes que fizeram os pesquisadores repensarem a capacidade dos agentes e o que milhares de habilidades criadas pela comunidade revelam sobre o que as pessoas realmente querem dos seus agentes de inteligência artificial. Este vídeo fala de algo maior que o OpenClaw. É sobre a camada de infraestrutura que está se formando por trás dele e de todo agente que vier depois. É sobre um novo tipo de web. Todas as grandes empresas de infraestrutura da internet estão, ao mesmo tempo, construindo partes diferentes de um jeito totalmente novo de fazer comércio e interagir pela internet. E essas peças estão se encaixando mais rápido do que a maioria dos nossos modelos mentais consegue acompanhar. Vamos começar pelo dinheiro. Agentes não conseguem fazer muita coisa na web se não puderem pagar pelas coisas. A carteira Agentic da Coinbase resolveu isso no lado das criptos usando um protocolo chamado X42, que já processou mais de 50 milhões de transações entre máquinas. Sim, você ouviu certo, 50 milhões. As carteiras vêm com limites programáveis de gastos, limites por sessão e negociações sem taxa de gás na rede base da Coinbase. Os desenvolvedores conseguem criar uma em menos de 2 minutos usando uma ferramenta de linha de comando. E as carteiras usam uma arquitetura não custodial, o que significa que, mesmo que o agente seja comprometido, as chaves ficam guardadas em um hardware seguro que o agente não consegue acessar. Então, o agente não pode vazar essas chaves. Em menos de 24 horas após o lançamento, novos agentes de inteligência artificial já tinham registrado carteiras na Ethereum. Isso não é só um experimento de desenvolvedor. É um ecossistema de agentes com carteiras se formando em tempo real. Os casos de uso que a Coinbase destacou mostram para onde a empresa acha que isso vai. Agentes que fazem rebalanceamento automático de portfólios de FI, agentes que pagam pelas chamadas de API conforme vão usando, agentes que compram poder de processamento sob demanda e participam das economias dos criadores. O pitch do Brian Armstrong é basicamente: a próxima geração de agentes não vai só aconselhar, vai agir. O que, claro, é exatamente a proposta do OpenClaw. Mas é justamente para onde tudo está indo. O que ele não falou é que a arquitetura implica que agentes com carteiras vão virar entidades econômicas reais, que podem ganhar, gastar e acumular capital de forma independente dos humanos que os criaram. É um tipo de software que nunca existiu antes. E isso abre uma série de problemas legais que a gente ainda não enfrentou. A Stripe está resolvendo o mesmo problema no lado dos pagamentos tradicionais. A suíte Agent Commerce deles, lançada em dezembro, permite que as empresas conectem um catálogo de produtos e comecem a vender através de agentes de inteligência artificial com uma única integração. Eles criaram um novo método de pagamento chamado tokens de pagamento compartilhados, credenciais com escopo e tempo limitado que permitem que um agente faça uma compra usando o método de pagamento salvo do comprador, sem nunca ver o número do cartão. O sistema de detecção de fraudes da Stripe, o Radar,
teve que ser reprogramado do zero porque os sinais antigos eram calibrados para o comportamento de compra humano. Pensa bem no que isso significa. Décadas de aprendizado de máquina para detectar fraude, baseadas em padrões como variação no movimento do mouse, tempo de navegação, comportamento da sessão, identificação do dispositivo, tudo isso vira inútil quando quem está comprando é um software. O tráfego de agente não mexe mouse, não navega, não mostra aquela variação de comportamento que diferencia um comprador real de um bot. A Strip teve que criar um modelo de fraude totalmente novo para um cliente que, segundo qualquer definição anterior, seria classificado como bot. E agora, os bots estão comprando de verdade. Marcas como Urban Outfitters, X, Coach, Kate Spade e Revolve já estão entrando nessa. O Google também está no jogo. Eles lançaram um protocolo de pagamentos por agente em setembro. PayPal e OpenAI fizeram uma parceria para pagamento instantâneo no ChatGPT. A Visa criou um protocolo de agente confiável na NRF 2026, uma conferência do setor realizada em janeiro. O Google anunciou o Protocolo Universal de Comércio, um padrão aberto para interação entre agentes e comércio, e o ACS da Strip já oferece suporte automático a isso. Ou seja, os lojistas que integraram as ferramentas de agente da Strip já estão compatíveis com a infraestrutura de compras por agente do Google, sem precisar escrever nenhuma linha de código adicional. O consenso na indústria, como um analista de cripto colocou, é simples: agentes que não podem gastar dinheiro são limitados. Isso é verdade, mas as implicações vão muito além. Mesmo assim, todas as grandes empresas de pagamento chegaram a essa conclusão de forma independente em um intervalo de poucos meses. E o assunto não para nos pagamentos. Vamos falar sobre acesso a conteúdo. A web é feita de HTML, e o HTML foi criado para navegadores humanos, não para modelos de linguagem. As páginas estão cheias de scripts, pixels de rastreamento, menus de navegação e anúncios. Quando um agente precisa ler uma página da web, ele tem que remover tudo isso e transformar em algo útil. Normalmente, isso vira Markdown. É um passo tão comum que existem empresas inteiras, como Ferecravou ou ESA, só para fazer essa conversão. Agora, o Markdown da Cloudflare para agentes elimina esse intermediário. Quando um agente de inteligência artificial pede uma página de qualquer site hospedado na Cloudflare, ele envia um cabeçalho de aceitação, a Cloudflare intercepta o pedido, pega o HTML do servidor original, converte para Markdown na hora e devolve. A resposta ainda vem com um cabeçalho X Markdown Tokens que mostra a contagem estimada de tokens, assim o agente consegue gerenciar sua própria janela de contexto. Sem scrapping adicional, sem bibliotecas de conversão, sem processamento desperdiçado. O agente pede Markdown e recebe Markdown. Isso é mais importante do que parece. A Cloudflare atende cerca de 20% da web. Quando eles decidem que agentes são cidadãos de primeira classe da web, que é exatamente o que fizeram, estão assumindo um compromisso de infraestrutura para um mundo onde o software lê sites tão naturalmente quanto pessoas. E a Cloudflare não parou na conversão para Markdown. Eles lançaram 3 recursos complementares na mesma atualização. Primeiro, o LLMS.txt e o LLMS-Full.txt, que são mapas de site padronizados e legíveis por máquina, mostrando aos agentes o que existe no site e como navegar por ele. Algo parecido com o Robots.txt, que orientou rastreadores de motores de busca há 2 décadas. Em segundo lugar, lançaram um índice de inteligência artificial opcional, onde sites podem disponibilizar seu conteúdo diretamente para agentes via servidor MCP da Cloudflare e a API de busca, podendo inclusive contornar o Google. E terceiro, talvez o mais relevante, incluíram suporte nativo para monetização via X42. Donos de sites podem cobrar dos agentes pelo acesso ao conteúdo usando o mesmo protocolo das carteiras da Coinbase.
A Cloudflare não está só tornando a web acessível para agentes. Está criando uma camada econômica onde agentes pagam para acessar conteúdo. A busca também está mudando. O Google foi feito para humanos. 10 links azuis, anúncios, snippets em destaque, painéis de conhecimento. Recentemente, resumos gerados por inteligência artificial. Nada disso é ideal para um agente que precisa encontrar informações específicas de forma programática e retornar dados estruturados. A Excelência criou um motor de busca do zero, feito especialmente para agentes, com índice próprio, modelos neurais próprios e infraestrutura própria de embeddings. A API retorna URLs e conteúdo bruto, não páginas de resultados tradicionais. O endpoint de pesquisa encadeia buscas em sequência, paralelizando consultas para reduzir latência. Eles afirmam alcançar 95% em QA simples, um parâmetro de precisão factual. Para comparação, o Perplexity tem pontuação menor. Mas mais interessante que o benchmark é o que isso sinaliza sobre o mercado. O Google passou décadas aperfeiçoando o motor de busca para humanos. Agora existe uma necessidade paralela de busca para máquinas, e a arquitetura tradicional não foi pensada para isso. Empresas que constroem busca nativa para agentes desde o início têm vantagem estrutural real. Um benchmark independente da AI Multiple comparou provedores de busca para agentes. Brave liderou em pontuação composta, Confere cravou, EASE Parallel Pro logo atrás. A diferença de latência é onde tudo começa a pesar. Em um fluxo de trabalho de agente, o Brave devolveu resultados em 669 milissegundos. O Parallel Pro levou 13,6 segundos. Quando cada busca é um passo numa cadeia longa, essa diferença se acumula e vira minutos rapidamente. Provedores com infraestrutura e índice próprios, em vez de depender da API do Google, têm vantagem estrutural de velocidade, cada vez mais relevante conforme os fluxos de trabalho ficam complexos. E tem a execução. O post da OpenAI sobre skills, shell e compactação é praticamente um roteiro para transformar agentes em trabalhadores autônomos. Skills são pacotes reutilizáveis de instruções. Pense como procedimentos padrão para executar tarefas específicas. Um agente pode carregar essas skills quando precisar, aprender na hora e agir. A ferramenta Shell oferece um ambiente de terminal real, onde agentes podem instalar dependências, rodar scripts e salvar arquivos. A compactação gerencia automaticamente a janela de contexto para que fluxos longos não travem ao atingir o limite de tokens. Skills não são prompts soltos. Elas têm versão. São pacotes instaláveis. Parecem mais imagens Docker do que conversas de chat. Uma empresa pode criar uma skill para Salesforce, testar, travar versão e distribuir para todos os atendentes, garantindo consistência. Quando o procedimento muda, basta atualizar a versão. A ferramenta Shell deixa isso claro. O agente ganha um ambiente Linux real, pode salvar arquivos, rodar comandos como install, curl, grep. A OpenAI descreve como instalar dependências, buscar dados externos e produzir resultados reais, como um freelancer humano faria. A diferença é que o agente faz isso dentro de um container em segundos, seguindo sempre o mesmo processo definido pelas skills. A Glean, empresa de busca corporativa, viu a precisão em tarefas relacionadas ao Salesforce subir de 73% para 85% com uma única skill bem estruturada. Também houve redução de cerca de 18% no tempo até o primeiro token. Os ganhos vieram de tirar procedimentos estáveis do prompt e colocá-los em pacotes versionados. Engenharia de software aplicada à inteligência artificial. Nada disso é mágico por si só. Controle de versão, testes, rollback já existiam. A novidade é aplicar isso a agentes autônomos. A compactação, menos chamativa, é crucial para fluxos longos.
Um agente ativo acumula páginas de busca, respostas de API, cálculos, histórico. A janela de contexto enche, ele se perde ou trava. A compactação resume e comprime automaticamente para manter o processo rodando. Quando você junta carteira digital, busca, acesso a conteúdo, pagamento e ambiente de execução, o agente vira mais do que assistente. Vira ator econômico. Um desenvolvedor conhecido como ChatApp mostrou no X algo interessante. Conectou o OpenClaw ao Gen 2, um modelo de geração de vídeo dentro do app ChatQt. Depois enviou ao agente um link de produto da Amazon. O agente analisou a página, extraiu informações e imagens, identificou elementos adequados para vídeo, enviou tudo ao Seedance, um modelo de vídeo, e gerou um vídeo no estilo conteúdo gerado por usuário. Algo que marcas pagariam cerca de $1.000 para criadores produzirem. Nenhum humano interveio entre colar o link e receber o vídeo. Isso é a web emergente. Não é um agente fazendo tarefa isolada. São agentes conectando múltiplas habilidades entre serviços para gerar resultados que antes exigiam várias pessoas e ferramentas. A página da Amazon não foi feita para agentes. O Gen 2 não foi pensado para receber dados de Cravlers. O ChatQt não nasceu como orquestrador. Mas como cada parte expõe apps e dados estruturados, o agente conecta tudo em tempo real. Quando o conteúdo está em Markdown, busca retorna dados estruturados, execução roda em containers e pagamento usa protocolos tokenizados, o agente não precisa de integração manual entre A e B. Ele lê, entende e conecta. A web emergente não será construída por uma única empresa. Ela surge quando os elementos básicos existem e agentes conseguem combiná-los. As consequências para a economia dos criadores são enormes. Um vídeo de produto que custaria $1.000 pode ser replicado por um agente em minutos, a custo quase zero. Multiplique isso por descrições de produto, posts sociais, campanhas de e-mail, artigos comparativos. A Polymark é um exemplo provocativo. A plataforma processou $12 bilhões em volume em janeiro de 2026. Pesquisadores do India Networks Institute analisaram 86 milhões de apostas e estimaram que traders algorítmicos extraíram cerca de $40 milhões em lucros de arbitragem ao longo de 12 meses. As três principais carteiras fizeram apostas acima de $10.000. Apenas 0,5% dos usuários ganharam mais de $1.000. O restante basicamente forneceu liquidez para bots. No início de fevereiro, a própria Polymark publicou que agentes autônomos já estavam negociando para tentar cobrir seus próprios custos de tokens. Agentes tentando ganhar dinheiro para pagar pelo próprio processamento. O ciclo se fechando. Protocolos como OLAS e Polystrad alcançam taxas de acerto entre 55% e 65%, variando por domínio. Agentes são melhores em prever eventos baseados em dados do que fenômenos culturais. Mas a euforia online não conta toda a história. O bot que transformou $313 em 438 mil explorava a arbitragem de latência entre a Binance e a Polymark. Isso é trading de alta frequência, exige infraestrutura colocalizada e latência abaixo de 10 milissegundos. Um desenvolvedor relatou que a Cloudflare bloqueava requisições de IPS de data center, exigindo infraestrutura personalizada. Outro acumulou $200 em taxas de API em poucos dias. Não é um jogo para amadores. Ainda assim, a ideia central permanece. Agentes podem participar da atividade econômica e gerar receita. Coinbase, Stripe, Google, PayPal, Visa e OpenAI estão investindo pesado nessa infraestrutura. A dúvida não é se agentes vão agir de forma autônoma. É se vamos criar salvaguardas rápido o suficiente para evitar desastres previsíveis. Toda funcionalidade que amplia a capacidade também amplia risco.
Carteira pode pagar APIs ou ser drenada por skill maliciosa. Shell pode instalar dependências legítimas ou executar código inserido por prompt malicioso. Busca pode encontrar dados úteis ou conteúdo manipulador. Markdown pode facilitar leitura ou acelerar consumo de conteúdo tóxico. Iniciativas de segurança já estão surgindo. O IronClaw, reimplementação em Rust do OpenClaw criada pela NIR, isola ferramentas em sandboxes WebAssembly. A ferramenta Shell da OpenAI inclui listas de permissão de rede, isolamento por container e proteção de segredos. As carteiras da Coinbase usam enclaves para chaves privadas e regras programáveis de gasto. O padrão é claro. Abordagens sérias tratam o agente como possível adversário, não como um funcionário confiável. A convergência de dinheiro, conteúdo, busca, execução e identidade está criando uma web agentiva paralela à web humana. A web humana tem layout, imagens, animações. A web dos agentes tem apps, JSON, Markdown, protocolos de pagamento e ambientes de execução. Mesma infraestrutura física, clientes diferentes. Um humano quer página bonita. Um agente quer JSON com preço e endpoint. Um humano quer explorar resultados. Um agente quer dados estruturados. Isso lembra o início da internet móvel em 2007 com o lançamento do iPhone. A web existia, mas era pensada para desktop. Depois vieram design responsivo, apps, notificações, pagamentos com um toque. A infraestrutura era a mesma. A interface mudou. Empresas que entenderam isso cedo dominaram a era móvel. Agora o novo cliente não é uma tela menor. É um software que lê, decide, paga e age. A interface precisa ser estruturada, programável, transacional. Quem está criando essa interface são gigantes: Coinbase, Stripe, Cloudflare, Google, OpenAI, Visa, PayPal. A bifurcação móvel gerou Uber, Instagram, WhatsApp, Snap. O fork agentivo pode gerar empresas que não fariam sentido na web humana. No vídeo anterior sobre OpenClaw, falei da regra 70-30, a ideia de manter controle humano majoritário nas tarefas delegadas. Isso é o lado da demanda. Do lado da oferta, a infraestrutura pressupõe agentes totalmente autônomos, com carteiras, busca, execução e relações econômicas próprias. A tensão central dos próximos anos será entre a infraestrutura construída para autonomia total e o nível de confiança que as pessoas estão dispostas a conceder. Cada incidente de segurança atrasa a construção dessa confiança. Hoje a rede de agentes ainda é pequena. Desenvolvedores rodando OpenClaw em Macs e VPS, assistentes de compras usando apps da Stripe. Mas pequeno agora não significa pequeno depois. Com a velocidade de crescimento e o volume de investimento entrando em 2026, é plausível ver crescimento explosivo. Não sabemos se a web totalmente agentiva chega em semanas ou anos. O que é claro é que está sendo construída. Cabe a nós moldar padrões para que funcionem para agentes e pessoas. Garantir que pagamentos e segurança sejam robustos o suficiente para sustentar confiança. Sem essa base, a web agentiva pode nem decolar. A confiança será construída ao longo do tempo, por pessoas de boa fé criando sistemas onde humanos e agentes colaboram. Se você conhece alguém construindo nessa área, marque nos comentários. Boa sorte por aí e aproveite essa web ainda selvagem e cheia de iniciativa. Vai ser uma década intensa. Abraço.